E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Série de 10 minutos explicativa, 2660 aí de rate. Vamos jogar uma inglesa, né, aí a pedidos. Já deixa aquele like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Vamos jogar aqui em inglesinha. 3. Aqui cavalo C6, essa é uma posição clássica da inglesa. Tem algumas formas de jogar aqui. E3, E4, G3, mas no estilo dragão invertida. Vamos jogar aqui E4, né? Essa é uma jogada interessante. A ideia é que esse bispo C5, cavalo por E5, cavalo por E5, D4. Uma jogada bastante importante aqui é bispo B4. Jogou bispo C5, cavalo por E5, cavalo toma D4, bispo B4, peão toma, cavalo por E4, e a gente pode defender com a dama de várias maneiras. Bispo toma F2. Bom, apesar de ganhar o roque, tirar o meu roque, né? As brancas ficam com o centro, par de bispos. O rei vai se esconder em G1, no caso de um cheque aqui. E, digamos assim, esse cavalo vai ficar instável em G4, né? Esse cheque aí, em geral, não é tão bom aí, não é considerado tão bom aí pela teoria, né? Vamos ver aqui como é que ele vai responder. Cavalo G6. Bom, agora a gente pode avançar E5 aqui, não? E5, o cavalo vai ter que voltar para G8, não tem outra casa, né? Vamos lá. E5, cavalo G8, vai ter que ficar de olho num cheque. Talvez bispo E2 aqui. Bispo E2, cheque, G3, tá bom. Bispo E2 pode jogar D6, mas aí a gente pode trocar. Não bispo D3, porque dama H4 cheque, pegaria em D4 com cheque. Aí D6, acho que tá legal. Dama por D6. E agora, o que a gente pode jogar aqui? Bispo F3, fazendo aqui uma cobertura para o rei. Torre E1, dama por H2, parece chato. Tá, bispo F3 parece um lance harmonioso aqui na posição. Torre E1 cheque é uma ideia. Possivelmente ele vai desenvolver aqui cavalo de 8 em E7. E aí talvez cavalo B5. Fazer essa dama se mover. E ter que ficar defendendo aqui para poder jogar torre E1 sem picar em H2, né? Acredito que esse lance seja que ele vai jogar para não levar esse cheque aqui. Torre E1. A gente jogar torre E1, rei G1, a gente vai ter feito o roque artificialmente. Uma ótima posição aí, par de bispos, centro. Ele jogou cavalo F6, par de bispos, vantagem de espaço, né? Aí torre E1, agora possivelmente cavalo E7. E aí, como é que a gente vai continuar, né? É uma boa questão. Dá para pensar em dama E2, né? Ah não, dama E2 perde esse peão. Cavalo E7, cavalo B5 é uma ideia. Aí se dama por H2, acho que não pode, né? Torre H1,
E a dama não consegue, nem tem casa a dama, né? A rei D8, olha só. Desistiu mesmo do roque, ok. Ok. Bom, rei G1 é um lance, mas a gente pode fazer uma defesa ativa aqui. Dama por H2 é uma ameaça, mas se eu jogar C5, dama por H2, torre H1, não tem casa dama, né? Então C5 parece um bom lance de iniciativa aqui. Dama não tem muitas casas. Dama A6, dama D7, dama F8. São casas que estão livres, mas nenhuma delas parece muito promissora. E ele tomou o peão, a não ser que tenha algum truque aqui, está caindo a dama, né? Torre H1. Só se eu levar algum truque aqui. Vamos ver. Vamos ver, será que ele vai abandonar? Torre H1. Cheque. A gente pode tomar, não resolve nada. Caiu a dama mesmo. E ele resolveu jogar com a dama menos mesmo. Mas aí não tem compensação suficiente. Só tem uma torre e um peão pela dama. Rei no centro. Vamos jogar um bispo G5, desenvolvendo. Se rei C7, dama H2 é chato. Provavelmente forçaria o abandono, né? Para dama H2. Se rei D8, dama D6. Se rei D7, dama D6. E agora já está fazendo hora extra. Hein? Esse aqui. Abandonou sem esperar a resposta. Torre A1 cheque era bastante tentador. Vamos para a análise aqui. Ganhamos 2 pontinhos de rating, 2662. Na busca aí dos 2700. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui na análise. O que diz o computador. Um pouquinho da teoria da posição, da abertura, né? (94,9) de pressão para as brancas, 74,3 para as pretas. Bom, a abertura inglesa, linha interessante aqui do E4, como a gente falou, E3 é uma alternativa, G3 é o lance mais jogado, D3 é possível, A3, D4, tudo isso é jogável, E4 é um lance interessante. Bispo C5, aqui bispo B4 é uma alternativa bastante interessante, né? E D3, por exemplo, D6, dá para jogar com bispo E2, essa posição, e rocar. Também é possível jogar para fianqueto em alguns casos. Tem que tomar cuidado com bispo G4 e cavalo D4. Né? Isso aqui é possível também, tá? Mas A3 também é possível aqui, para se tomar peão, toma controlar essa casa. É a teoria da posição. Ele jogou bispo C5. Bispo C5 aqui, se deixar as pretas jogarem D6, elas estão muito bem, antes controlando firmemente a casa D4. Mas a ideia é cavalo toma E5 aqui, para dar o garfo. Bispo toma F2 é um erro mesmo, já dá vantagem enorme para as brancas após esse lance. Se a teoria diz cavalo toma, D4, bispo B4, D por E5, cavalo por E4, porque está cravado. E nessa posição tem vários lances, aqui, dama D4, dama F3,
O Carlsen jogou dama F3 com guilha, se não me engano. Dama D3 é possível. Vai para um tipo de posição assim, né? A gente está com os peões quebrados aqui, né? Dobrados isolados, mas esse peão de E5 dá uma vantagem de espaço, né? Tem umas ideias com bispo A3, aqui dama G3, uma posição bastante interessante. Para esse lance aqui, para tirar o roque não é bom, é uma ilusão aí. Após D4, a vantagem das brancas é bem clara. Cavalo G6. Cheque não adianta nada, né? O rei esconde em G1. O próximo lance é H3, o cavalo vai ter que ir para H6. Cavalo G6, E5 foi bom. E aí, cavalo voltou para G8. Aí, bispo E2, o lance computador criticou aqui. Embora ele mantenha grande vantagem. Ele prefere H4 aqui para contestar esse cavalo. Aí D6, H5, cavalo E7, peão toma. Se dama toma, cavalo B5, se peão toma, H6 aqui, com grande vantagem para as brancas. Ok. A gente preferiu desenvolver, veio D6, peão toma, dama toma. E bispo F3, o computador insiste nessa ideia da H4, que é muito típico contra um cavalo em G6 aqui, para H5 piorar a situação do cavalo. Mas bispo F3 mantém vantagem aqui, e aí cavalo F6 é um erro. A gente estava esperando esse para tampar a coluna. Eu pensava na ideia de cavalo B5 aqui, e por exemplo, dama D8 para defender aqui e jogar torre A1. Puxar o rei com uma pequena vantagem, né? Par de bispos, vantagem de espaço no centro, mas segue a luta. No entanto, esse aqui facilita as coisas. Torre A1, rei D8. Realmente aqui, se cavalo E7, cavalo B5 é muito chato. Se tomar em H2 tem aquele torre H1 de novo. Se voltar para D8, dá para jogar bispo F4 e uma posição devastadora que não dá para avançar, que é cheque. Rei D8, C5 foi bom. E aí ele a dama aqui numa posição difícil. Uma D7 era necessário, mas depois de bispo G5, a vantagem, o ataque das brancas é vencedor aí. Cavalo E4, cavalo D5, bispo toma F6, rei no centro. Esse aqui, claro, facilita. Torre H1. Aí, jogar essa posição. C6 piora as coisas, né? Porque enfraquece essa diagonal. Bispo G5, rei C7, dama H2, rei D8, cheque. Rei E8, ele abandonou sem esperar a resposta. O computador diz que é mate em 11. Eu ia jogar torre A1 cheque, que obviamente é bom. Mas o mais forte era bispo toma, peão toma e cavalo E4. Para cavalo toma F6, né? Cavalo E7. E assim por diante, as brancas vencem em breve. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.